Estamos aqui mais uma vez para saudar você com a graça, a paz e o amor de Jesus Cristo. Hoje eu gostaria de falar com você sobre um assunto bem interessante. A palavra medo. Todos nós temos medo de alguma coisa, né? Nós temos, às vezes, medo de certos animais, né? Como cobra. Se a gente for citar aqui os animais que às vezes nós podemos ter medo, né? Às vezes uma simples barata, a pessoa tem medo. Tem gente que tem medo de alguns animais, de insetos. Tem pessoas que têm medo do escuro, tem medo de altura. Então existem vários tipos de medo. E eu queria falar sobre o medo que às vezes entra na pessoa e a pessoa não sabe como foi isso, por quê, e não consegue se livrar do medo daquilo que já tem há algum tempo, né? Mas nós precisamos, às vezes, ter aquele controle. É difícil, né? Se você tem medo de altura, dificilmente você quer subir em algum canto porque tem medo da altura, né? E quando nós temos medo de alguma coisa, nós até evitamos. Não sabe nadar, tem medo de cair na água, então nem vai, né? Então é assim, o medo faz com que a gente tenha a precaução. Porque quando nós temos a precaução de não arriscar aquilo que é perigoso para nós, então aquele medo até ajuda a gente a dizer assim, eu não vou me aproximar disso porque eu tenho medo disso aí. Pois bem, e eu queria falar sobre algo que alguém pode nos ajudar nesses momentos difíceis da nossa vida, porque é difícil controlar o medo. O ruim é quando o medo é exagerado, que chega ao ponto de virar um pânico. O que é pânico? O pânico é um medo exagerado. O pânico é um medo assim, sem limite. Que você tem um medo tão grande que aquele pânico lhe deixa paralisado. Mas nós vamos falar aqui de uns salmos, o Salmos de número 34, versículo 4. Salmos 34, versículo 4. Diz assim: o Senhor me ouviu, me acolheu e me livrou dos temores. Ou seja, o salmista está dizendo que no momento do temor, do medo, nós chamamos pelo Senhor e Ele nos acolhe. O Senhor me acolheu, me abraçou, me protegeu e me livrou dos temores. Então é isso que Deus faz com a gente. Além de nos abraçar, nos proteger, Ele nos livra dos temores, dos medos que nós temos. Quando a gente estiver com medo de alguma coisa, devemos parar um pouquinho e dizer, Senhor, me dê força para enfrentar, porque às vezes sem querer, a gente dá de frente com aquilo que nós temos medo, seja lá qual for o medo. Não é só medo de altura, de escuridão, de animal, de inseto, medo de alguma coisa. Até às vezes o medo, a timidez de falar em público, né? Não, eu tenho medo, eu me tremo, eu fico tímido, sabe? Eu não gosto. Eu tenho medo de fazer isso, falar isso. Então, quando a gente tem medo de alguma coisa, pedir ao Senhor. O Senhor me escutou, o Senhor me abraçou, o Senhor me protegeu e me livrou dos temores. É isso que nós precisamos pedir a Deus. Senhor, me livre desses temores. Senhor, me livre desses medos que eu tenho. Eu não sei porquê, Senhor, mas me ajude a controlar esse medo que é tão grande, que eu não sei porquê, mas eu preciso, meu Deus, que o Senhor me ajude. Converse com o Senhor todos os dias, de manhã, de noite. E quando for enfrentar alguma coisa que lhe causa medo, que você possa dizer, Senhor, me proteja, me acolha,
me livre desse temor. Salmos de número 34, versículo 4. Pedindo a Deus proteção, pedindo a Deus que nos livre desse temor, desse medo que nós vamos enfrentar. Que Deus nos abençoe, que nós possamos confiar plenamente nesse Deus que pode todas as coisas. Até a próxima mensagem, se Deus quiser, e o povo de Deus diz amém e amém.